Bom dia, pessoal. Iniciando aqui mais uma aula, onde o tema da vez vai ser microbiologia médica, mais especificamente falando sobre a bactéria Escherichia coli. Então, para a gente começar falando da Escherichia coli, a gente tem que entender a qual grupo de bactérias ela pertence. Ela vai pertencer ao grupo das Enterobacteriaceae. O que são esse grupo? São um grupo que é composto por bactérias gram-negativas, ou seja, quando a gente está falando de classificação de bactérias, a gente tem algumas coisinhas que a gente vai utilizar para classificar. Uma dessas formas é a questão da coloração dessa bactéria. O teste de coloração gram, que é o que faz referência a esse gram negativo, é um teste que é feito a partir de um corante que é feito uma reação com bactéria X. Se essa bactéria X receber uma coloração após esse teste, receber uma coloração de azul ou roxa, essa bactéria vai ser considerada uma bactéria gram-positiva. E como vai ser o caso das enterobacteriaceae, quando depois desse teste as bactérias receberem uma coloração de cor mais avermelhada, elas vão ser consideradas gram-negativas. Bom, as bactérias desse grupo Enterobacteriaceae vão habitar o intestino de humanos e de animais. Além disso, além de habitarem o intestino de humanos e animais, tem algumas raças que vão habitar em plantas também, mas não é o caso dessa aula. E também aqui falando, um terço de todas as bactericemias são de responsabilidade de bactérias desse grupo Enterobacteriaceae. Um terço de todas as bactericemias, ou seja, das infecções cujos responsáveis são bactérias, um terço dessas bactérias vão ser desse grupo Enterobacteriaceae. Falando agora sobre a morfologia desse grupo Enterobacteriaceae, quando a gente está falando de morfologia, a gente está falando basicamente do formato dessa bactéria, é isso, tá certo? São bacilos pequenos, ou seja, quando a gente fala de bacilo, significa que essas bactérias vão ter forma de bastão, ou seja, aqui na frente, vão ter mais ou menos esse formato aqui de bastões. São móveis. A maioria das bactérias desse grupo, das enterobacteriaceae, vão ser móveis, exceto por duas bactérias que são do gênero Shigella e Klebsiella, que não são tema dessa aula, mas é importante falar. Quase todos os gêneros vão possuir fímbrias ou pili. Fímbrias ou pili são tipo esses pelinhos aqui que saem da bactéria, que eles têm a função de fixar essa bactéria dentro da célula que ela quer infectar. As enterobacteriaceae móveis estão rodeados por flagelos. Então, flagelo é tipo esse rabinho aqui da bactéria que ele vai servir para o movimento dessa bactéria. Ele tem essa função de movimentar a bactéria. E como falei aqui, as enterobacteriaceae móveis vão estar rodeadas por flagelos. Quando elas estão rodeadas por flagelos, a gente chama que elas têm flagelos perítricos, ou seja, são mais ou menos algo assim, onde basicamente tem flagelos saindo por todos os lados da bactéria. Então, falando aqui mais especificamente sobre esse gênero Escherichia, ou seja, tem um grupo de bactérias Enterobacteriaceae e dentro desse grupo de bactérias Enterobacteriaceae vão existir algumas famílias, ou no caso, gêneros aqui. E o gênero que a gente vai falar agora é do gênero Escherichia, mais especificamente sobre a bactéria Escherichia coli. Além da bactéria Escherichia coli, vai ter a outra bactéria desse gênero, que é a Escherichia hermani. Porém, a Escherichia coli é 10 vezes mais comum do que a Escherichia hermani. Então, ela é a mais falada, não só durante o estudo, durante a faculdade, mas também quando é cobrado em algum tipo de prova, seja de revalida, residência. Se forem falar, é muito mais provável que vão falar sobre essa bactéria Escherichia coli. Então, falando sobre ela, gram-negativos que não formam esporos, ou seja, gram-negativos, como eu já falei antes, faz referência ao teste de coloração. E quando a gente fala assim que não formam esporos, o que são esporos?
Esporos são como uma capa que essa bactéria ela vai formar em volta de si, que vai servir para proteger ela de desinfetantes, por exemplo. Então, esse esporo basicamente é um mecanismo de defesa que a bactéria vai ter. E, nesse caso aqui, as bactérias do gênero Escherichia não produzem esses esporos. Todos os membros podem crescer de forma aeróbica ou anaeróbica, ou seja, em meios com e sem oxigênio, vão habitar o intestino humano e animal e são patógenos do tipo oportunista. O que é que significa isso aqui? Isso é uma coisa importante. Significa que eles vão, normalmente, a Escherichia coli, que é quem vai falar aqui mais especificamente, ela vai já habitar a flora intestinal do ser humano normalmente. Porém, quando esse ser humano ele tiver com a imunidade baixa, ela vai se aproveitar dessa imunidade baixa para se desenvolver. Então, dentro da Escherichia coli, a gente vai ter algumas raças de Escherichia coli. Então, recapitulando, a gente vai ter a família das enterobactericiais e dentro dessa família enterobactericiais, a gente vai ter um gênero, que é o gênero que a gente está estudando aqui, que é o gênero Escherichia. Esse gênero Escherichia é composto por duas bactérias, Escherichia coli e Escherichia hermani. Então, agora falando especificamente sobre a bactéria Escherichia coli do gênero Escherichia, a Escherichia coli vai ter algumas raças diferentes que vão dar, na sua maioria são bem parecidas, mas vão dar alguns sintomas diferentes. Então, falando aqui sobre a primeira, Escherichia coli enteropatógena. Então, ela vai atingir o intestino delgado, ou seja, o intestino delgado é infrequente em países desenvolvidos e esporádica em países pobres. Então, ou seja, não é um gênero que vai afetar com grandes quantidades países desenvolvidos e vai afetar de uma vez ou outra países mais pobres. E ela vai se infectar principalmente em crianças menores de 2 anos e mulheres lactantes. Sendo o primeiro sintoma diarreia aquosa. Diarreia aquosa vai estar presente em basicamente todas as raças de Escherichia coli que a gente vai ver mais para frente. Porém aqui o principal sintoma é a diarreia aquosa e ela pode evoluir, no caso, essa raça, ela pode evoluir às vezes e vir, além da diarreia aquosa, pode vir acompanhada de vômitos, febre moderada, ou seja, pessoas febris, febre nem tão alta assim, e desidratação. E, ponto importante aqui, normalmente ela vai se resolver sozinha por volta mais ou menos, eu creio, de 3 dias. Então, falando aqui sobre a Escherichia coli enteroagregativa. Então, aqui, assim como a outra vai atingir o intestino delgado, é uma importante causa de diarreia infantil em países desenvolvidos e é a única raça de Escherichia coli que vai estar associada a diarreia crônica e retardo de crescimento. Então, como a outra aqui, o primeiro sintoma dela é diarreia aquosa, porém, quando ela evolui um pouco, ela pode vir acompanhada de náuseas, sintomas febris, vômitos e desidratação. Agora falando sobre a Escherichia coli enteroinvasiva. Ela vai atacar, nesse caso aqui, as outras, tanto a Escherichia coli enteroagregativa e a enteropatógena, atingir o intestino delgado. Mas nesse caso aqui, ela vai atingir o intestino grosso, nesse caso aqui. Então, mesma coisa das outras, o primeiro sintoma é diarreia aquosa, mas nesse caso aqui a gente vai ter algumas diferenças já. Quando essa bactéria evolui, ela pode vir acompanhar dessa vez febre mesmo. Nos outros aqui, como eu falei aqui, era só sintomas febris ou febre moderada. Nesse caso aqui é febre mesmo, acompanhada de espasmos intestinais e aqui eu botei febres, mas são fezes sanguinolentas. Ou seja, fezes sanguinolentas. São um pouco de... Ou seja, hemácias nas fezes.
Falando então sobre a Escherichia coli produtora de toxina Shiga, talvez ela possa ser a E. coli mais complexa de se falar, porque já a nomeação dela ela já é um pouco confusa, porque ela pode ser encontrada de alguns nomes diferentes, como por exemplo E. coli, no próprio nome E. coli, produtora de toxina Shiga, ou ECH, que seria Escherichia coli enterohemorrágica, ou ECVT, que seria Escherichia coli produtora de verotoxina. Porém, os dois nomes mais comuns que vão se encontrar vão ser esses, Escherichia coli enterohemorrágica ou o próprio nome E. coli produtora de Shiga. Então, o que seria essa Shiga? Shiga seria uma toxina que é produzida por essa bactéria Escherichia coli, que nos humanos ela vai exercer uma atividade de inibição da síntese proteica. Essa inibição da síntese proteica vai gerar, por consequência, uma morte celular. E, normalmente, essa morte celular vai acontecer nas extremidades do intestino grosso, que seria aqui o cólon sigmoide e no reto. Quando ocorre essa inflamação, a gente pode falar dessa forma, ocorre um quadro conhecido como colite hemorrágica, que também tem outro nome que pode se chamar de colite ulcerativa, porque esse quadro também pode gerar, algumas vezes, úlceras dentro do cólon sigmoide e do reto. Então, esse quadro de colite hemorrágica, os principais sintomas deles vão ser diarreia sanguinolenta. Aqui no outro a gente falou sobre fezes sanguinolentas, mas nesse caso aqui eram fezes sanguinolentas acompanhadas da diarreia aquosa. Nesse caso aqui não tem diarreia aquosa, já é diarreia sanguinolenta propriamente dita. E espasmos abdominais, e o paciente ele vai estar apirético ou com febre baixa. Apirético a gente fala é o paciente sem febre. Claro que além desses vão existir alguns outros sintomas, como por exemplo anemia, perda de hepatite e esporadicamente algumas vezes também náuseas e vômitos. Porém, esses aqui vão ser diarreia sanguinolenta e espasmos abdominais vão ser os sintomas principais, assim dizendo. E como a gente viu aqui, essa toxina Shiga, ela vai atacar essa parte aqui do cólon sigmoide e do reto. Quando ela vai se desenvolvendo mais, ela consegue também atacar alguns órgãos vizinhos. Isso pode evoluir para essa aqui, a síndrome hemolítica urêmica atípica, também conhecida como SHUA ou SHU somente. O que essa síndrome normalmente é caracterizada? Ela caracteriza geralmente uma insuficiência renal aguda, que essa insuficiência renal é o quê? É basicamente quando os rins eles deixam de ter a capacidade de cumprir suas funções básicas. Gerando também anemia hemolítica, que seria quando os glóbulos vermelhos eles são destruídos pelos próprios anticorpos do sangue, e também gerando uma plaquetopenia. Essa síndrome hemolítica urêmica ela já é uma doença um pouco mais rara e tem uma taxa de letalidade bem alta. E ela vai acontecer mais frequentemente em crianças menores de 5 anos no verão e se contrai através de água ou alimentos contaminados. Essa parte aqui de acontecer no verão é basicamente porque durante a época do verão ocorre mais, por exemplo, refeições ou reuniões ao ar livre. E por ter alimentos ao ar livre, acaba que tem essa maior chance de haver uma contaminação. Falando então sobre a Escherichia coli difusadamente aderente, que então, por exemplo, a sigla SDA, ela é bem básica, assim, não tem nada de especial. Ela vai atacar o intestino delgado, ataca crianças pequenas, na maioria das vezes, e só é caracterizado por diarreia aquosa e náuseas e vômitos. Bem simples, nada muito diferente do que já foi mostrado nos outros tipos de raças. Falando então sobre a Escherichia coli enterotoxígena, que também é conhecida como diarreia do viajante. Então, ela vai atacar o intestino delgado, é caracterizado por mais de 3 evacuações em 24 horas, e seguidas por náuseas, vômitos, espasmos intestinais e febre moderada. Isso é aquela diarreia que vai acontecer normalmente depois que alguém vem de uma viagem para, por exemplo, algum país de subdesenvolvido, algum país tropical, algo assim. E ela é uma doença autolimitada benigna. Ou seja, ela não tem
graves complicações e normalmente no período de 3 a 5 dias vai se resolver sozinha, sem nenhum tipo de tratamento a mais. Falando sobre o diagnóstico agora dessa E. coli. Normalmente, feito o exame de fezes, quando essa pessoa tem essa suspeita de ser Escherichia coli, mas, por exemplo, durante a anamnese, a gente já consegue ver basicamente a maioria dos sinais. Por exemplo, a pessoa vai falar se ela está tendo diarreia aquosa, vai ver como está a questão da febre, se essa pessoa está desidratada, e na maioria dos casos, só pela anamnese já vai prosseguir o tratamento. O tratamento principalmente vai ser pela reposição de líquidos, porque devido à diarreia, normalmente o paciente ele vai ter algum nível de desidratação, e também no ajuste na dieta, que seria basicamente a pessoa comer alguns alimentos mais leves, não comer alimentos mais pesados, como frituras, por exemplo. E também tem o tratamento propriamente dito, que seria a antibiótico terapia, que seria ciprofloxacino, é basicamente o antibiótico-chave para esse tipo de infecção bacteriana. Ciprofloxacino, 500 mg, de 12 em 12 horas por 7 dias. E, além disso, a gente tem outro tipo de tratamento que ele não é assim tão recomendado, que seria os antidiarreicos. Os antidiarreicos, como o próprio nome diz, eles servem basicamente para inibir a diarreia. Por exemplo, mas esses tratamentos, eles não são... Esse tratamento ele não é tão recomendado assim. Por quê? Se eu tenho essa infecção por a Escherichia coli, seja a raça qual for, e eu estou tendo um problema de várias evacuações durante o dia, se eu tomo esse antidiarreico, ele vai inibir essa evacuação. Vai inibir, ok. Porém, se não foi feito o tratamento com antibiótico, essa bactéria ela continua lá. Ela continua lá e as fezes estão só acumulando dentro do corpo. Isso pode gerar várias outras complicações. Então, esse tratamento antidiarreico ele só vai ser utilizado normalmente em casos muito extremos de diarreia, onde realmente o paciente esteja realmente necessitado que a diarreia pare. Porém, caso não seja uma diarreia tão grave assim, é melhor nem fazer esse tipo de tratamento. Já partir para antibiótico terapia. Então, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, é só deixar o like e recomendar o vídeo para alguém. Até a próxima.